Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor assim nos diz: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, quão bom e maravilhoso é o teu nome. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, em torno da tua palavra, para ouvir a tua voz, para aprender de ti. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos. Faz-nos cada vez mais tementes ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os teus planos e a viver de conformidade com o teu querer. Que a tua palavra fale sempre ao nosso coração, trazendo edificação e graça. Que os nossos lábios também profiram aquilo, ó Deus, que sirva para o louvor da tua glória. Não apenas hoje ou quando nos reunimos em culto solene, mas, ó Pai, que no decorrer das nossas vidas, em nossas ações e em tudo aquilo que nós fizermos, nós venhamos a testemunhar de Ti, dos Teus feitos, da Tua grandeza, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, nestas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o Teu serviço, a buscar, ó Deus, nos assemelharmos a Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilarmos os Teus preceitos para nos afastarmos do pecado, para nos aproximarmos do Senhor, nos santificarmos. Ajuda-nos nesta caminhada de tantos desafios nesse mundo. Que a Tua igreja erga sempre a sua voz. Que o Senhor esteja sempre conosco para que sejamos corajosos e destemidos ao anunciar a Tua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, existem alguns elementos fundamentais que precisam estar presentes em toda pregação fiel que visa de forma genuína o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, nós podemos dizer que as pessoas nesse mundo carecem com urgência de receber alguns alertas e de assimilar informações que só podem ser transmitidas pela igreja do Senhor, pelos servos do Senhor e por ninguém mais. Os servos de Deus atuam nesse mundo, nós atuamos nesse mundo como embaixadores, como arautos, como pregoeiros da justiça. Muitas vezes os servos de Deus nesse mundo são como que vozes solitárias, que insistentemente clamam no deserto, mas que constantemente são usados por Deus para o cumprimento de missões importantes, lançando luz em meio às trevas. É isso que a palavra de Deus faz. Ela traz luz em meio às trevas. No famoso Muro dos Reformadores, em Genebra,
que destaca vários expoentes da Reforma Protestante, dentre eles João Calvino, Guilherme Farel, Teodoro Beza e John Knox, é possível encontrar a transcrição do lema que caracterizou aqueles dias e que caracterizou o trabalho incansável daqueles homens e do próprio movimento reformado. Post tenebras luz. Post tenebras luz. Após as trevas, a luz. Depois da escuridão, a luz. A luz chegou no século XVI a uma Genebra mergulhada em violência e imoralidade. A pregação incessante das Escrituras Sagradas, associada à vida piedosa desses pastores teólogos, de líderes piedosos, que também contaram com o auxílio de homens comuns, tementes e sensíveis para ouvir a voz de Deus, transformaram radicalmente aquela realidade. E isso não foi um caso isolado. Em todo o mundo ocidental, o impacto da Reforma Protestante foi grandioso. Justamente por causa desse pressuposto, justamente por causa desta compreensão, que as Escrituras Sagradas lançam luz em meio às trevas. Que nós devemos enxergar toda a realidade pela ótica das Escrituras. Quando a palavra de Deus ressoa com força, meus irmãos, o mundo se abala. Exatamente por isso, nós podemos observar quando Paulo chegou a Tessalônica e arrazoou com os seus ouvintes acerca das Escrituras, expondo a Jesus, o livro de Atos nos conta no capítulo 17 que houve uma grande resistência a Paulo e Silas por causa de alguns judeus que estavam lá, que tumultuaram, que criaram um grande alvoroço. Mas o interessante é que aqueles rebeldes, sem perceber, deram um grande testemunho do poder de Deus, porque eles disseram, estes homens, se referindo a Paulo e Silas, se referindo aos missionários, estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Estes homens que têm transtornado o mundo, que têm revirado o mundo de cabeça para baixo, com a pregação de Jesus, chegaram até nós. Aqueles homens que disseram estas coisas estavam sem saber, se referindo ao percurso do Evangelho que ninguém é capaz de deter, ninguém é capaz de parar, de diminuir, de impedir o alcance, a dimensão que o Evangelho tem. Ninguém deteve o Evangelho durante os dias da igreja primitiva. O sangue dos mártires que foi derramado só espalhou a semente da fé. Ninguém deteve o Evangelho nos dias da Reforma Protestante. A chama das fogueiras, a noite de São Bartolomeu, todas as outras formas de perseguição só ampliaram o alcance poderoso da teologia consistente ensinada por meio das pregações, dos escritos e das canções que foram criadas naquele contexto. Igualmente, meus irmãos, ninguém pode deter o Evangelho hoje. Por mais que nós estejamos também vivendo dias confusos, lutando contra a mentira e a apostasia. Dias em que alguns, depois de terem visto a luz brilhar, parecem querer retomar o caminho da escuridão. De certo modo, é isso que está acontecendo com a civilização ocidental, tão marcada pelo cristianismo, tão impactada pela palavra de Deus. Mas parece que depois de ver a luz, alguns homens estão tentando de alguma forma retomar o caminho da escuridão. Estamos diante de uma civilização ocidental que em grande medida renega a sua história, desvaloriza a base da sua rica cultura moldada pelos princípios do cristianismo. E estamos pagando um preço muito alto por causa disso. Estamos sofrendo consequências. Todos nós. Mas nesses dias difíceis, a Igreja de Cristo ainda faz ouvir a sua voz e homens fiéis e destemidos continuam sendo levantados para dizer a verdade que ninguém mais diz, senão a igreja. A igreja, muitas vezes, ela funciona como um tipo de oposição às ideias perniciosas que prevalecem nesse mundo. De modo que, às vezes, nós como igreja
somos como que vozes solitárias também. Mas a verdade de Deus, meus irmãos, é o que liberta. Muito embora nem todos desejam ouvir a verdade de Deus. Quais são estas verdades a que nós nos referimos? E de que modo o texto que nós lemos nos ajuda a entendê-las? Eu quero observar com os irmãos aqui 3 pontos relevantes. Primeiro deles, a igreja precisa falar sobre a realidade do pecado e a necessidade do arrependimento. Esse é o primeiro ponto. A igreja, os servos de Deus, precisam falar sobre a realidade do pecado e sobre a necessidade que os homens têm de se arrependerem diante de Deus. Meus irmãos, João Batista é o personagem que o texto descreve aqui com certos detalhes. O texto fala, observem, de como ele se vestia, do que ele se alimentava, a região em que ele exercia o seu ministério. Mas o mais importante de tudo é que o texto fala acerca daquilo que ele pregava. E é nisso que a nossa atenção deve se concentrar primordialmente. João Batista era um proclamador da vinda iminente do Messias. Ele é o último dos profetas que antecedem o Senhor Jesus Cristo. Ele falava sobre a chegada do Filho de Deus, e isso de fato acontece historicamente em um momento muito próximo a esta mensagem, tendo aparecido no deserto da Judéia. O conteúdo essencial da sua pregação, a multidão que o ouvia, pode ser resumida em uma única frase que merece destaque e toda a nossa atenção. Versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso aqui é um resumo do que João pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não por acaso, meus irmãos, esse também era o foco da mensagem que Jesus transmitiu logo após ter sido batizado pelo próprio João Batista. Logo após ter vencido as tentações de Satanás. Isso está descrito no capítulo 4. Nós estamos tratando aqui no capítulo 3. Mas se os irmãos forem ao capítulo 4 do Evangelho de Mateus e lerem o versículo 17, vocês vão encontrar ali o registro de que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a pregação de João Batista está alinhada à pregação de Jesus Cristo. Como João batiza Jesus, é como se Jesus, assumisse também a partir daquele ponto esta prerrogativa de dar continuidade à mensagem do reino de uma forma diferente, especial, porque o próprio reino de Deus se inaugurou na sua pessoa. Então ele começa a dizer o que João já dizia, o que os profetas do passado disseram: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, isso evidencia que uma pregação fiel do Evangelho revela que o pecado, sendo o maior problema do homem, deve ser firmemente combatido. E o arrependimento, bem como o perdão de Deus, é a maior necessidade que o homem tem nessa vida. Não tem nada mais importante que alguém possa fazer nesse mundo do que se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. É a maior necessidade que o homem tem. Jesus foi entregue por nós para a remissão dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, as pessoas iam até João e, de acordo com o verso 6, elas eram por ele batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Nós jamais podemos perder isso de vista, porque o pecado trouxe para o mundo problemas seríssimos. A maior de todas as mazelas com a qual nós temos que lidar chama-se pecado.
O pecado provocou toda forma de disfunção e desajuste que nos são conhecidas. Toda forma de disfunção e de desajuste. Toda forma de dor, sofrimento, enfermidade, violência, maldade, rebeldia que nós presenciamos à nossa volta se explica pelos efeitos danosos do pecado. A Bíblia Sagrada responsabiliza os homens e os chama, então, ao arrependimento. Os homens são capazes de perceber que há algo de errado no mundo e, pela graça, eles podem se voltar para Deus e encontrar perdão. Arrependei-vos, reconciliai-vos com Deus. É a exortação que atravessa os séculos. É a exortação que começa em Israel, que passa por João Batista, que passa por Jesus, que passa pelos apóstolos, que passa pela igreja primitiva, que passa pela reforma protestante, que chega até nós. Reconciliai-vos com Deus, arrependei-vos dos vossos pecados. Isso sempre caracterizou a mensagem central da igreja cristã. Essa era a exortação de João Batista, não apenas diante dos homens simples, observem, mas era a exortação de João Batista diante das autoridades religiosas, que inclusive estavam aqui no texto, como fariseus e saduceus. E também era a mensagem de João Batista diante das autoridades governamentais, como o rei Herodes. Querem ver? Acompanhem comigo aqui a leitura de Marcos capítulo 6. Vejam só, meus irmãos, o que nós temos lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 14. Eu quero ler do verso 14 até o verso 20 apenas, para termos uma noção do que eu estou dizendo. Marcos 6, 14 a 20. Diz que chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a Deus, sabendo que era homem justo, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Eu acho impressionante o que esse versículo diz, o que esse versículo 20 diz. Que Herodes temia João, que Herodes sabia que João era homem justo e santo, que Herodes, quando o ouvia, ficava perplexo e o escutava de boa mente. Por que eu estou destacando isso? Observem que mesmo aqueles que estão completamente cegos pelo pecado, ainda conservam uma consciência da vileza dos seus próprios atos. Pelo que, meus irmãos, pelo que importa que nós não deixemos de nos manifestar corajosamente, chamando o pecado daquilo que realmente ele é. João dizia claramente a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ainda assim o texto diz que Herodes sabia que João estava dizendo a verdade, que João era justo. E ele o ouvia de bom grado e ele o temia. Há uma consciência intrínseca nas pessoas que faz com que elas entendam que elas são pecadoras, que elas precisam de Deus. E que o povo de Deus, quando prega, está dizendo a verdade.
na ocasião em que João Calvino escreveu a obra mais importante da Reforma Protestante, As Institutas da Religião Cristã. É interessante como ele se reporta a Francisco, o rei da França, naqueles dias conturbados. Ele fala ao rei, ele se dirige ao rei com bastante respeito, em um tom de bastante respeito, mas ele se pronuncia com firmeza diante das afrontas que os servos de Deus estavam sofrendo por defenderem a sã doutrina. No final da sua carta, escrita em 1536, da Basileia, ele registrou o seguinte, abre aspas, são palavras de Calvino escritas ao rei da França. Chego a temer que eu tenha me alongado demais, pois este prefácio tem quase a extensão de uma defesa completa. No entanto, com essa exposição, não pretendi compor uma defesa, mas tão somente abrandar o teu coração para ouvires a nossa causa. Apesar de no presente o teu coração estar desviado e afastado de nós, digo mais, até mesmo inflamado contra nós, é não obstante a minha esperança que nós poderemos recuperar a tua graça se te aprouver ler uma vez, com ânimo sereno e sem ira, esta nossa confissão, que desejamos seja recebida como nossa defesa por tua majestade. Mas se ao contrário, a murmuração dos nossos adversários mal intencionados ocuparem tão completamente os teus ouvidos, que os acusados não tenham a oportunidade de defender-se, se por outro lado essas impetuosas fúrias continuarem a agir, sempre com crueldade, prisão, açoites, faca, fogo, certamente como ovelhas destinadas ao matadouro, ao sacrifício extremo seremos lançados. Todavia, será de tal maneira que em nossa paciência possuiremos as nossas almas e esperaremos pela poderosa mão do Senhor, que sem dúvida agirá no tempo próprio e virá armada, tanto para livrar os pobres da sua aflição, como para punir esses desprezadores. O que Calvino está dizendo aqui é muito simples, irmãos. Olha, nós temos defesa, nós estamos simplesmente nos colocando ao lado da Escritura. Gostaríamos que você desse atenção a essa nossa confissão, para que você veja que aquilo de que estão nos acusando não procede. Os nossos acusadores, os que murmuram contra nós, desprezam a Deus, estão tentando nos prejudicar, mas leia com atenção, abrande o seu coração que está inflamado contra nós nesse momento, mas se não quiseres ouvir, e se continuarmos a enfrentar todas estas perseguições, faca, prisão, fogo, açoite, seja lá o que for, nós então seremos entregues ao sacrifício extremo, mas não deixaremos de falar aquilo que é a verdade de Deus. Foi isso que marcou a Reforma Protestante, irmãos. A firmeza inabalável diante das trevas que haviam tomado conta anteriormente do mundo. Aqui nós temos, portanto, um testemunho vivo de que mesmo os mais poderosos homens da terra precisam ponderar em seus caminhos, considerar a mensagem que vem de Deus e arrepender-se dos seus pecados para receberem misericórdia e perdão. Ninguém, meus irmãos, nesse mundo que não se arrepender, por mais poderoso que seja, entrará no reino dos céus. No lar celestial ninguém entra com carteirada. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos curvamos diante de Deus, não interessando o cargo, a função, a importância que nós temos ou que nos dão no contexto ou na sociedade em que nós estamos. Se não nos arrependermos, nós não veremos o reino dos céus. Então, o que é que nós queremos dizer aqui? Salientar. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores. Não creiam no mito russoniano, segundo o qual o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Isso é uma mentira deslavada. Não é isto que a Bíblia diz. O homem nasce em pecado
E pela graça de Deus, ele pode ser melhorado, ele pode ser restaurado. Não é a sociedade que o corrompe, ele nasce corrompido. Deus pode restaurá-lo, convertê-lo. A igreja é a instituição que Deus colocou nesse mundo para ser coluna e baluarte da sua verdade, para ser o seu braço nesse mundo, de apoio, de suporte aos pecadores, mas de exortação também. Meus irmãos, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pedro disse, depois de pregar o seu sermão, a uma multidão que estava com o coração compungido: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Se o pecado trouxe problemas, o arrependimento traz solução. A igreja precisa falar sobre a realidade do pecado e sobre a necessidade do arrependimento diante de camponeses ou príncipes. Não importa. Não importa. A verdade é uma só e vale para todos. E os homens precisam ouvir a verdade que só a igreja, só os servos de Deus podem comunicar. Segundo lugar, a igreja precisa falar sobre a realidade do reino de Deus e o perigo da autojustificação. A igreja precisa falar sobre a realidade do reino de Deus e o perigo da autojustificação. Meus irmãos, em nossa tarefa de entregar a mensagem celestial, é o conteúdo e os valores do reino que precisam permear a nossa mente. Na verdade, é por causa do nosso desejo em fazer avançar o reino de Deus nessa terra que nós pregamos o Evangelho. Esse desejo é expressado por nós também quando oramos o Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino. O próprio Jesus, em várias ocasiões, se referiu ao reino dos céus, mostrando que esse conceito era fundamental à sua mensagem. Na verdade, a vinda de Jesus a esse mundo, como nós aqui já dissemos há pouco, inaugurou uma nova realidade. O reino de Deus chegou a nós na pessoa e na obra do Filho Eterno. Já que nós estamos, então, lidando com o livro de Mateus, é interessante observarmos que os princípios e os valores do reino de Deus bem podem ser reconhecidos quando lemos o chamado Sermão do Monte. Eu quero fazer essa avaliação com vocês. O Sermão do Monte, ele compreende os capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Nós estamos muito próximos aí da narrativa, né? Desses ensinos. Ali no Sermão do Monte, dentre outras coisas, Jesus demonstra que toda a autoglorificação humana precisa cair por terra. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, vejam o que ele faz no Sermão do Monte. Ali, Cristo descreve a felicidade sob parâmetros diferentes do que é apregoado no mundo. O que é ser feliz? Você sabe o que é ser feliz lendo as bem-aventuranças. Você vai ver que os parâmetros são outros. Ali, no Sermão do Monte, o pecado não é descrito meramente em função de ações que os homens praticam, mas em função do que pensamos, do que sentimos, das nossas intenções, do que se encontra no âmago do nosso ser. Jesus demonstra isso. Não é simplesmente não matar, não adulterar, não fazer isso ou não fazer aquilo. Se você deseja, você já o fez. Ali, no Sermão do Monte, é dito que a máscara da espiritualidade falsa deve cair, porque nós não devemos tocar trombeta diante de nós quando dermos esmolas ou quando oramos. E não devemos desfigurar o rosto quando jejuamos. Ali no Sermão do Monte, o juízo temerário é condenado e a designação de hipócrita é atribuída àquele que enxerga claramente o argueiro no olho do irmão, mas não percebe a trave que está no seu próprio olho.
O que nós estamos querendo dizer com isso, irmãos? É simples. Nós estamos dizendo que, associado ao fato de que todo homem é pecador e carece de Deus, nós devemos estar prontos a combater qualquer manifestação de justiça própria por parte das pessoas. No cristianismo não existe espaço para a vanglória humana. Como alguém já muito bem pontuou, nós somos chamados, meus irmãos, para o autossacrifício, não para a autorrealização. Vejam com que João Batista lidou. Ele estava diante de fariseus e saduceus que se achavam justos. Estes segmentos religiosos que fariseus e saduceus representavam, não atentavam para o que dizia o profeta Abacuque, para o que foi dito depois pelo apóstolo Paulo em Romanos, ou para o que Lutero e outros reformadores descobriram lendo as Escrituras. O justo vive pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não existe espaço para autojustificação, para autoglorificação. Ninguém consegue alcançar o céu pelos seus próprios méritos. Fariseus e saduceus, diante de João e dos seus ouvintes, precisavam considerar o que Jesus explicitou quando disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Sem a compreensão de que nós somos pecadores doentes, que precisamos nos arrepender e olhar para o justo Senhor, que pode nos justificar, o nosso coração se encherá de engano. Sem fazermos isso, meus irmãos, nós pintaremos um quadro falso em nossos corações a respeito de quem realmente nós somos. Nos veremos como justos, como se a nossa justiça fosse inata, intrínseca. É por isso que a pregação de João Batista parecia não fazer sentido para aqueles homens, aqueles religiosos. As palavras de João são duras, irmãos. Porque mais do que aqueles pecadores endurecidos, João precisava acusar o pecado nocivo de confiar em si mesmos. Então João não estava simplesmente mirando pessoas ali, fariseus e saduceus, muito embora ele use esse termo, raça de víboras. João estava combatendo firmemente a ideia de que era possível se vangloriar diante de Deus, era possível estar tranquilo e seguro diante de Deus, confiando na carne. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Era isso que João estava lendo ali. Nós temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não significa nada ser filho de Abraão, segundo a carne. Se não houver fé no coração, arrependimento dos pecados, confiança em Jesus Cristo e não em nós mesmos. Meus irmãos, a confiança deles era puramente carnal. Eles confiavam no fato de serem filhos de Abraão segundo a carne, desconsiderando que o próprio Abraão também foi justificado pela fé. Conforme argumenta Paulo em Romanos capítulo 4, ele creu no Senhor Abraão e foi justificado pela fé. Meus irmãos, é preciso que tomemos então muito cuidado com isso. Nós precisamos de Deus em um nível pessoal e nós não podemos nos apoiar no que fizeram os nossos antepassados, por mais honrados que eles tenham sido. Não nos enganemos. Não podemos nos ancorar em nossos feitos, em nossas experiências ou no que nós consideramos ser um conhecimento vasto que nós temos adquirido ao longo do tempo em nossa caminhada. Nós também não iremos suprir nossas demandas fundamentais apenas recebendo boa educação, aprendendo a ser cidadãos de bem, adotando um comportamento moral elevado. Os homens podem ter tudo isso e eles ainda precisarão de Cristo para serem salvos. Os homens podem ter tudo isso e muito mais, porém sem Jesus eles ainda estarão perdidos e condenados para sempre. Moralidade não salva. Justiça própria não salva. Boas obras não salvam. Boas obras devem ser consequência da fé. A fé que justifica.
Autojustificação e autoglorificação não nos ajudam diante de Deus. Autoconvencimento de que nós somos brilhantes, impressionantes e maravilhosos não impressionam a Deus. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. Porque somente Jesus Cristo pode nos livrar da ira vindoura. A igreja precisa falar isso. Ela precisa falar sobre a realidade do reino de Deus. Sobre o reino que Jesus já inaugurou. Sobre o reino que Jesus trará quando vier. Sobre a glorificação final, o juízo final. Sobre o perigo da autojustificação. Por último, terceiro lugar, já entrando então no terceiro tópico, a igreja precisa falar sobre a realidade do juízo de Deus e apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos falar, irmãos, sobre o juízo de Deus e apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Vejam que esse é outro elemento importante da nossa pregação ao mundo. O anúncio do juízo de Deus. Associando o juízo de Deus à vinda de Jesus também. Por causa da distorção do evangelho, para atrair incrédulos, e pela tendência sentimentalista da nossa época, muitos têm perdido o foco no juízo de Deus. Muitos têm criado um falso Deus na sua mente. Um Deus que não pune, que não castiga, que não mandará ninguém para o inferno. Não é o Deus da Bíblia. É o Deus na cabeça de algumas pessoas. As pessoas precisam ouvir a respeito, meus irmãos, para que elas entendam a gravidade do pecado, o valor do sacrifício de Jesus, e para que elas tratem de se reconciliar imediatamente com o Senhor. A pregação do Evangelho pode até ofender os ouvidos de uma geração que é sensível demais para ser exortada e é obstinada demais para recuar do seu caminho de morte. É essa geração na qual nós estamos. Uma sensibilidade à flor da pele para receber qualquer tipo de exortação e uma dureza de coração impressionante para se quebrantar diante de Deus. Esse é o somatório, é a equação terrível. Mas a pregação do Evangelho é a única possibilidade que as pessoas têm para receber vida eterna e escapar do inferno reservado aos incrédulos. Esse é o significado do que diz João Batista. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 10. Referindo-se a Jesus, ele ainda diz que a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Verso 12. Quem fará isso? Quem é que vai fazer isso? Que João está descrevendo aqui? Jesus Cristo. Porque ele está anunciando Jesus Cristo. Ele está dizendo que quando ele vier, não é? Ele vai fazer estas coisas. João aqui anuncia um Jesus que virá para limpar a eira, recolher o trigo e queimar a palha, preste atenção, em fogo inextinguível. Isso aqui é uma figura de linguagem. Você já viu uma palha literalmente queimar e não se extinguir? A lógica aqui qual é? Ele está falando do juízo de Deus. Fogo inextinguível. Quem é esta palha que vai ser lançada no fogo inextinguível? Quem é o trigo que vai ser recolhido? Nós temos uma imagem aqui de Jesus vindo para purificar a terra, de Jesus vindo para salvar os seus, resgatar os seus, de Jesus vindo para punir os maus, os que não se arrependeram. Então, pensem na seriedade disso, irmãos. Isso que está sendo dito hoje, agora, é a informação mais importante e necessária que você precisa saber. O modo como você passará a eternidade depende disso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso a quem servimos e somente nele
nós podemos confiar. Cristo é a finalidade maior e última das nossas vidas e da vida da igreja. Por isso Jesus João o anunciava com tanta veemência. Assim como nós devemos fazer. O texto diz que João preparava o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas. Verso 3. Mais do que isso, João dizia, no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os fiéis pregadores do Evangelho, irmãos, não estão preocupados em chamar a atenção para si mesmos. Eles estão preocupados em chamar a atenção para Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, no dia seguinte viu João Batista a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Ele não chama os holofotes para si. Ele diz, este é, aquele é, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu não sei se você prestou bastante atenção no texto que nós lemos liturgicamente. Vale a pena você retornar lá. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 25 só. Não precisa ler todo o texto que nós lemos, mas a partir do verso 25. Diz aí que entre os discípulos de João e um judeu, se suscitou uma contenda com respeito à purificação. E então eles foram ter com João. E disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, quem é? Jesus. Os discípulos de João Batista foram falar com João Batista sobre Jesus. Aquele de quem você tanto fala, aquele de quem você dá testemunho, está batizando. E as pessoas estão indo ao encontro dele. E aí João responde, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo. Eu fui enviado como seu precursor. Nós não sabemos exatamente o que se passava na cabeça dos discípulos de João Batista, mas era mais ou menos talvez o seguinte, olha, João, você começou esse ministério, você batizava as pessoas, agora esse homem que você tanto se preocupou em anunciar veio e as pessoas estão indo após ele. E ele está batizando. E alguns que estavam conosco agora estão com ele lá também. Sei lá, alguma coisa do tipo. E João diz, eu nunca falei que eu era o Cristo. Eu disse que eu era o precursor. Ele é mais importante do que eu. Agora vejam, verso 28. Aliás, 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que João está dizendo é, a minha alegria é exatamente que ele esteja agora exercendo o ministério dele. Foi para isso que eu trabalhei. Eu trabalhei para preparar o caminho, a fim de que ele chegasse e tivesse a primazia. Eu não sou nada, convém que eu diminua, que ele cresça. É com isso que os pregadores fiéis estão preocupados. Que os servos de Deus estão preocupados. Convém que nós diminuamos. Se for o caso, convém que nós desapareçamos. Fiquemos minúsculos, invisíveis. Mas que ele cresça. Assim, meus irmãos, se nós queremos pregar o Evangelho Santo, segundo a vontade do Senhor, tenhamos o nosso foco em Cristo. Como diz Jonathan Edwards, grande pregador, também herdeiro da Reforma Protestante, da teologia calvinista. Ele disse o seguinte, com as palavras dele eu encerro. Portanto, apesar de tudo que os homens possam imaginar ou pretender sobre promessas de salvação devido às suas lutas pessoais e buscas incessantes, deixamos claro e manifesto
que qualquer desses esforços ou orações que se façam em relação à religião será inútil, a não ser que creiam em Cristo, o Senhor. De modo nenhum, Deus está obrigado a conservá-los fora da condenação eterna. Que o Senhor nos